Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, esta é a segunda parte do episódio sobre a politização das polícias com a professora Jaqueline Muniz, da Universidade Federal Fluminense, antropóloga e estudiosa da questão da segurança pública no Brasil. Discutimos vários aspectos desse problema, considerando a conjuntura recente na primeira parte desse episódio, que entrou ao ar no dia usual do canal e do podcast, no sábado. E nesta segunda parte, que vai ao ar na terça-feira, nós continuamos a discussão. Tratamos de alguns outros temas relacionados ao problema e aprofundamos também alguns aspectos dessa discussão. Como a conversa acabou ficando mais longa do que o costumeiro, nós também acabamos tendo mais tempo aqui para fazer toda essa discussão. Então, dito isso, continuamos aqui com a professora Jaqueline Muniz. Até mais. Tá certo? Continuando, você suspende férias, licenças, porque você precisa, como você faz no carnaval. No carnaval, como você suspender, porque você precisa complementar e suplementar efetivos. Chama todo mundo de volta. Alô, férias suspensas, não tem onde vocês estão, volta todo mundo, que nós vamos saturar de policiamento para evitar baixaria, entendeu? Porque nós temos que garantir a ordem pública. Quem disse que não pode? Pode. Vai sobrar quem? Só uma dúvida, não há o risco disso, por exemplo, produzir um efeito como aquele que a gente viu no Ceará no ano passado, no ano retrasado? No Ceará demorou para tomar decisão, não é mesmo? Todas essas canetas estão lá. A tinta do governador demorou para agir, né? Tá certo? Demorou para tomar decisão. Criou intermediários de negociação. Certo? Polícia, temporalidade é o aqui agora, sabe? Segurança pública, saúde pública, não se adia não. O sujeito agora está contaminando, pode morrer amanhã de Covid se não tiver um respirador. Tá? Isso é saúde pública, isso é segurança pública. Quer dizer, ao atrasar, ele criou as condições... Pensa bem, você é um servidor público, você vai perder sua matrícula? Eu não estou falando que vai ameaçar, eu estou dizendo ferramentas de gestão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o servidor policial sabe disso. Como eu, que sou servidora pública, também sei que eu sou regida por um código de ética, eu sou regida pelo Estatuto do Servidor Federal. Que isso? Temos matrícula, não é assim não. A tinta tem um poder maior do que a espada, é só saber brincar e governar. Agora, se você não brinca, se você terceiriza, e terceiriza a gestão das polícias, brincando de gerencialismo Casa Bahia, com modismo de ocasião, o que falta aqui é o planejamento, igual feito na empresa. A empresa tem orçamento público aprovado no orçamento, tem rubrica orçamentária? Não, tem acionista, não tem cidadão. Entendeu? Então, essas fantasias, eu estou falando só de coisas que têm a ver com a gestão direta, tá certo? Afastamento dos incitadores, como o Dória fez, pegou a caneta de tchau, meu filho, acabou de perder seu carro. Alô, tem uma hierarquia aqui. Tá certo? Vai vir fazer o quê? Você vai gastar. A arma que você está usando é minha, do Estado. Não é minha, né? Do Estado. A munição também, alô? Vai devolvendo tudo, tá certo? Você paralisa as promoções. Você tem que esperar o circo acabar para promover. Não é isso? Nós estamos falando de ferramentas de gestão de pessoal, de um policial militar. Todo policial militar sabe de cor tudo isso que eu estou dizendo. Por isso que a polícia prefere fazer greve branca, operação tartaruga, do que parar integralmente o serviço. Certo? Por isso que, no caso do Ceará, foi patético. Era para produzir um estrago político, aquele motim foi aparelhado, tá certo? Para eleger determinadas criaturas ali. Entendeu? E o governador demorou para tomar decisão, para desmontar o circo. Deixou a tempestade formar nuvem, ter ciclone, entendeu? Não criar as instâncias de negociação necessárias. Tá? Não há esse nível de adesão. Você sabe o que as praças dizem do oficialato? Que a motivação para trabalhar é a punição. Para que serve um oficial? Para canetar o prazo. Quem disse que tem unidade interna, como se imagina? Entendeu? Os caras são humilhados diariamente, são destituídos, sofrem prisão disciplinar, porque não conseguiram fazer a barba, porque tem pereba no pé, porque não cederam lugar para o superior hierárquico. Certo? Então não é assim não, porque pintou com esmalte de outra cor, deixou a barba crescer, não fez a barba. Esses são os motivos de prisão disciplinar. Tem nada a ver com crime contra o cidadão, sabe? Também tem, mas não só. Então, eles vivem um ambiente austero, de subcidadania, de vigilantismo permanente e de negociação. Quer ver ter greve de polícia? Aí sim, você vai ter revolução na rua,
muda a escala, suspende a escala. O sujeito já está acostumado com aquela escala, porque ele faz segurança privada, ele vem, faz o bico, ele ganha, tem os extras dele, ganha o extra dentro do próprio Estado, né, com hora complementar, mude a escala, transfira, tira o fulano de um batalhão, põe ele do outro lado. Né? Alguém gosta disso? Não. A escala é o maior mercado persa, chama-se sargento de ação, você fica vendendo escala, né, trocando, pagando por uma escala melhor para poder conciliar com o trabalho extra que você faz com a sua carteira de polícia. Não é porque você precisa ganhar, né? Você pagar as contas no final do mês da sua família. Tá certo? Você é um trabalhador pobre. Começou a trabalhar aos 12, 13 anos de idade. Aí você vai arriscar, você é o único com emprego público fixo, você vai arriscar e deixar todo mundo no miséria. Cheio de dívida, porque você vive com empréstimo consignado. Entendeu? Se você chegar em qualquer batalhão, você vai encontrar lá um quichê, um sujeito com uma caderninha, fazer empréstimo consignado. O sujeito está com o salário dele todo. Quer dizer, por isso que você diz que eles não têm motivação para entrar numa aventura, é esse o ponto. Isso é uma aventura, gente. Isso é uma aventura total. O sujeito é um funcionário público estadual. O Bolsonaro não tem nada a oferecer, ele vai oferecer rachadinha para todo mundo. Tá certo? Olha, tá aqui, você vai entrar, bonificação. Daqui para frente, tu é um exército de bronca, né? Bolso Leone. Vocês acham o quê? Que a polícia, que 650 mil PMs vão virar a coluna Prestes do mal, vagando pela BR-101 e decepando a sociedade? Da onde isso? Certo? Essa fantasia é uma ignorância sobre como funcionam essas organizações de larga escala por dentro, as suas tensões, os seus conflitos, as suas rupturas, né? Elas têm baixa institucionalidade, é perigoso? É, tá certo? Mas depende da canetinha do governador aqui, tá certo? Quer mais? Vamos continuar brincando? Quer emparedar o Bolsonaro, arranjar uma sinuca de bico? O Congresso, o STF solicita uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, ao presidente, diante das ameaças de tumultos no 7 de setembro. O presidente não vai autorizar? O Exército não vai cumprir, as Forças Armadas? Como é que é? Então o Exército é pessoal? Tá certo? Sabe quem mais pode pedir? O presidente do Senado e do Congresso. Não precisa partir da iniciativa presidencial. Está claro? Por isso que estava todo mundo querendo conversar com o governador, a reunião de governadores, né, em Brasília. Não é porque o governador não tem força, não. É para poder bolar junto. Porque esses espasmos que a gente assiste por aí é de debilidade de autoridade. A gente está perdendo capital político, tudo mais. Tá? Em estado de defesa, tem que consultar o Conselho de Defesa, o Conselho da República. O Conselho da República é feito de senador, entendeu? De deputado, a maior parte das funções, não é de dentro do próprio executivo. Tá? Em GLO, o governador continua mandando em suas polícias. O Exército tem que pedir para fazer a coordenação tática operacional, que como aconteceu aqui na intervenção, tá certo? O governador Castro, né, o fulano aqui colocou o cara que trabalhava com o Braga Neto como comandante-geral da PM. Ele vai brincar com a própria organização? Ele está regido por RDPM, entendeu? A OAB pode entrar, o Ministério Público pode entrar, meu filho, cadê ele aqui? Olha isso aqui, tá certo? Né? A ALERJ pode entrar, a presidência de uma Assembleia Legislativa, tá certo? Questionando o abuso de poder, a apropriação para prevaricação, a apropriação para fins particulares de próprios estatais, como a arma, munição, fardamento. Não é assim, não. Entendeu? Essa mania de democracia inacabada, isso aqui é um playground. A gente está numa democracia play. Aí tem um sujeito na porta, que é um militar com cara mal encarado, entendeu? Que apaga e acende a luz do brinquedo da democracia. Ninguém merece, né? Ninguém merece esse primarismo na política intelectual, porque ele está a serviço de alguma coisa. Não é de esclarecer a população. Eu não estou minorando os riscos. Mas eu não posso ficar, porque quando você vê o sujeito muito... Isso aí, né? Discurso de galos, assim, é porque o sujeito está vendendo consultoria, sabe? A pessoa está vendendo... Olha aqui como eu sei. Olha como eu estou aqui revelando. Por isso que eu disse que eu não sou mãe de Ná. Né? Eu não sou mãe de Ná da segurança. Né? Eu não sou ave de mau agouro, porque eu não vou falar coisas que eu não tenho evidências. Né? E evidência, para mim, não é só a música do Chitãozinho Chororó cantando, sabe? É demonstrabilidade das coisas. Né? É pragmatismo, é fazer conta. Mas é milícia. Não existe a milícia. Existem as milícias que ganham puta dinheiro administrando serviços essenciais, estão falidas no momento, estão com dificuldade de caixa para pagar o seu faturamento, para pagar a sua folha de pagamento como o tráfico, porque tem uma coisa chamada Covid no meio. Reduziu a atividade econômica, inclusive por crime, gente. Você acha que aqui não tem folha de pagamento? Eles estão tentando extorquir de morador que está desempregado.
Tanto é que está tendo consórcios entre crime, entre o tráfico e a milícia, combos criminosos, entendeu? Para que você possa garantir, entendeu? Não, controle territorial, domínio territorial armado. Entendeu? Aqui parece que aqui a gente tem a impressão que o crime é ilimitado, que a riqueza do crime é ilimitada. Tinha um ano eleitoral, a milícia tinha que financiar a campanha, era a campanha de milícias. Né? E dinheiro para isso. Tá certo? Não é assim, não. Aí você está ali ganhando o seu dinheiro, extorquindo os serviços essenciais da população, e você fala, não, porque tem uma questão ideológica, não é de mercado, não, é ideológica, eu vou largar tudo, entendeu? Eu vou usar as armas que eu aluguei, que eu ainda não paguei, para ir ali na esquina defender. Como é que é? Querido, a corrupção sai mais barato que comprar arma, sabe? Entra e sai governo, entendeu? A milícia, né? As milícias podem ficar, as polícias permanecem, tá certo? Não é assim, não. Tem uma racionalidade na economia criminosa, né? Que está interessada em lucro, em poder, em chantagear, assediar, silenciar autoridades. Isso é mais barato. É mais barato. Tá certo? Você não vai decretar a independência de Copacabana como país miliciano, precisa de uma brigada 24 horas por dia, porque tem mar também. E controle aéreo. Corromper, isso é mais barato, gasto menos soldado, né? Empenho menos recursos imobilizáveis em armas, etc. E tal. Não, qual é o discurso? Certo? Que discurso é esse? Né? O STF pode demandar. Em apoio ao governador. O governador, o STF, o Congresso, o Senado pode solicitar a Força Nacional. A Força Nacional é uma ação federativa composta de agentes estatais e estaduais, de policiais militares, bombeiros, certo? Foi criado por nós. Uma das pessoas que ajudou a inventar a Força Nacional fui eu, em 2003. Tá? Ela virou um ornitorrinco e uma gambiarra. Tá? Ela não tem capacidade logística de cobertura sobre todo o território, nem pronta resposta. Se você usar simultaneamente a Força Nacional em 2 cidades de médio porte, ela não tem controle, ela não é capaz de exercer controle sobre o território e população. Ela só pode agir como corpo tático, força-tarefa pontual. E é provisório o empenho desses recursos, que depende do governador ceder um percentual do efetivo dele para ir para Brasília, fazer estágio na Força Nacional. Isso é uma ação federativa. Tá certo? Né? Bom, então agora dizer que a Força Nacional vai ficar a mando do presidente é gargalhante também. Não, né? É tudo brincadeirinha, é tudo blefe, são blefes. Blefes. Eu nunca vi você falar assim, eu nunca vi a pessoa falar, não, me dá meio orgasmo, não quero inteiro não, porque hoje eu não acordei bem. Me dá meio poder, eu sou governadora, mas quero meio poder. Não dá, tá certo? Aí a pergunta que fica, né, que eu mesma estou me fazendo aqui, então a que serve o discurso do golpe? Golpe para lá, golpe para cá, numa semana, numa sucessão de perdas. Pede impeachment de ministro, não rola, né? Tenta mexer lá com os indígenas, com as sociedades, com os povos originários, não rola, só vai perdendo, tá certo? Como as mortes estão pesando, sabe? Aquela pilha de mortos vai tapando a frente do palácio, sabe? Eu disse que aquela passeata, né, que ia dar mais gente numa liquidação da loja americana do que naquele desfile com aqueles carros soltando fumaça. Porque aquilo ali, o destino era ferro velho, que não tem condição, né, de produzir, por isso que dá golpe da caro. Nem Deodoro da Fonseca deu golpe sozinho. Aliás, o sujeito estava dopado, era amigo do Pedro II, estava doente, foi posto no cavalo à força para ir lá gritar aquele negócio na República. Entendeu? Você já viu alguma espada dar golpe sozinho? Precisa do mercado do profeta. O senhor da guerra precisa do mercador para poder dar um engana bobo, engana trouxa na população. Correto? E nos mercadores, no mercado, tem que agradar o mercado. Tá, com miçangas. E só isso também não basta, tem que ter um cimento que cola, sabe, um grude. Tem que fazer a gente acreditar, né? Para isso eu preciso de um profeta, abre de mau agouro pregando caos, né? Então, a que serve o golpe? Então, a primeira é vender a terceira via. A terceira via está desidratada, um bando de candidato anêmico, que não bate no 6%, no 7%, entendeu? E aí você tem que dizer que a polarização é feia, boba, do mal mora longe. Você tem que dizer que o conflito é horrível. Quando você diz que conflito é horrível, a sua proposta é uma sociedade autoritária, homogênea, uniforme, entendeu? Assujeitada. Né? Porque o conflito é que institui, como eu falei, a nossa pluralidade, o nosso pertencimento. Né? A questão é a resolução pacífica de conflito, a administração pacífica de conflito da diferença. Tá certo? Então, para que serve? Serve para isso. Mas, gente, olha lá, não vai para aquele lado, não. Não vai para esse lado, não. Entendeu? Senão a coisa vai piorar, o caldo vai tornar. É melhor a gente ficar aqui no centro, aqui nessa terceira via, vamos fazer uma frente única. Quer dizer, está dando um golpe prévio, né? Se tem um golpe, é um estelionato no eleitor, que antecipar a eleição para agora.
Né? Quer dizer que eu vou votar no dia 7 de setembro, entendeu? Para presidente, ou já estão decidindo quem são os candidatos, tipo múltipla escolha, né? Fabricando medos para lá e para cá. Tá certo? Ou eu vou chamar o rapaz mais famoso do colégio, mais popular do colégio, ele entrar na minha festinha de bossa nova no ar refrigerado, sendo que ele chama o público dele, vem os eleitores, mas eu barro ali na porta, barrado no baile do candidato. Não dá, ninguém merece. Então, a primeira dimensão é essa. Uma ameaça diante de candidatos de direitos anêmicos e desidratados. Uma campanha eleitoral antecipada o tempo todo. Ou a gente vive no choque elétrico, ou vive sob medos, né, em que você vai o tempo todo antecipando. Não, o resultado está agora, você já tem que mudar o tabuleiro de xadrez. Esse não está bom, entendeu? Mais uma vez, um jogo elitista de homens brancos, velhos, heteronormativos, tá certo? Tentando decidir no ar refrigerado, falando javanês, ou seja, para ninguém entender, escondido, tentando decidir os destinos do país. Quando foi que foi diferente aqui? Tá certo? Né? Quarto, promoção, criação de profetas. As mães de Ná por aí. Tá certo? Todo mundo com profeta de segunda-feira, analista, consultor, todo mundo agora tem um terceiro olho que está enxergando o amanhã. Tá certo? Para que serve isso? Que eu saiba, raciocínios pessimistas e otimistas são raciocínios cristãos e messiânicos. Que eu saiba, ficar fazendo advertência que o perigo está logo na esquina é um discurso religioso, não tem nada de analítico. A ideia de que eu falar mal, que a desgraça está perto. Acertei, tá vendo? Aconteceu. Você fica torcendo, fazendo pagelança para golpe, né? Pagelança para o barraco, acendendo vela, entendeu? Porque assim ele valoriza o passe dele. Ele ganha prestígio nos meios de comunicação, ele passa a ser ouvido nos bastidores do poder, ele passa a indicar gente para cargo. Ele tá certo. Tem aqui um mercado. Temos um mercado, né, de imposturas intelectuais também. Tá certo? Vendendo, o sujeito está se vendendo, está se promovendo. Né? Também. E qual é o problema? Precisa de consultor. Então, aberto o mercado das consultorias de Facebook. A ciência política de Facebook, entendeu? Né? Isso tudo num discurso messiânico salvacionista. Então, o sujeito que é pessimista, ele acha que ele acerta mais. Você sabe por quê? É a mesma estratégia do fake news. É a mesma estratégia do rumor. Tá? É a mesma tática da fofoca. Tá? Falar mal, né? Falar alguma coisa negativa, a chance dela acontecer, né? Por quê? Porque tem uma fantasia de uma unidade, de uma sociedade homogênea, tá certo? Todo mundo é irmão e coleguinha, né? Não há diferenciação de marcadores socioidentitários, todo mundo é planta aérea, todo mundo é genérico de drogaria, sem marcador de sexo, de gênero, orientação sexual, né? As fantasias persecutórias, conspiratórias parecem operar, parece que o cara é mais inteligente que os demais, parece que ele sabe de tudo e mais. Ele também mostra que ele está dentro do poder, que ele conhece o bastidor, que ele é bem inserido, é o que indica, é carteirada que ele está dando na opinião pública, tá certo? Né? E muitas das vezes de maneira irresponsável, né? Sem fatos, sem evidência. Você cria fofoca para produzir a sua autopublicidade, a sua autoimportância, e mudar o tabuleiro político. Né? Você passa a ser um peão também no tabuleiro de xadrez, tá certo? Né? Então você fica valorizando peça. Né? Eu não estou dizendo que é só isso, eu estou dizendo que é preciso que a gente caia na real. Né? Parar de chantagear a sociedade. A gente já vive num choque elétrico, permanentemente. Então, o que nós assistimos são jogos de chantagem, porque a parte do jogo do poder é teatralidade. Não existe poder sem teatralidade. Tá? O poder, na verdade, é um espetáculo. Né? Ele, antes de tudo, é um Estado como espetáculo. Você diz, não vou não, você vai. Também não vou não, então tu vai. Nota de repúdio para lá, né? Nota de bulldog para cá. Tá certo? Isso é parte do jogo do poder. Você está testando resistências, mudando peças de lugar. Antes do poder ser um exercício do agir concreto, ele é a encenação da ação. Tá certo? Para produzir legitimidades e procurar fazer sensores, termômetros de adesão e de legitimidade. Né? Me assusta que cientistas políticos, antropólogos, cientistas sociais não vejam isso. Não que eu esteja certa, mas tem uma conta, esse cálculo é parte do projeto de poder, a visibilidade, a teatralidade, o deslocamento das peças, a encenação. Não é encenação no sentido falso. Né? São os enfrentamentos discursivos. Né? O discurso é a sua prática. Isso é parte. Né? Então, para que isso? Eu já disse aqui que uma promoção no restaurante, no supermercado Guanabara, aqui de picanha, vai dar mais gente do que na manifestação. Tá certo? Né? Golpe aqui, perde 7. O sujeito que deu um golpe hoje, como não tem controle sobre o território da população, vai perder para os memes de 7-1, vai ser outra humilhação nacional, além daquela com a Alemanha.
tá certo? Como aquela do desfile dos fumacentos. Que eu avisei de antes, que seria, entendeu? Que aquilo ali seria um micaço. Entendeu? Aquilo ali foi um micaço total. Não era só uma coincidência, é só ridículo. Entendeu? É só expor ao ridículo as Forças Armadas e a sua debilidade em termos logísticos, em termos de reequipamento. Porque se gastou muito dinheiro reformando o gabinete, trocando cadeira, ar refrigerado, frigobar. Né? Porque aqui o shopping center das compras não é para atender as necessidades logísticas e operacionais. É, antes de tudo, para atender às comissões, aos ganhos. Né? Por isso que toda a vacina vira mercadoria, tudo, né? Olha, a oportunidade da crise. Tá? Então, quem disse tem uma ingovernabilidade? Tem, ela é intencional. As espadas foram emancipadas no Brasil? Foram, intencionalmente. Como ir lá e pegar de novo no cabo e segurar? Correto. O que é a milicialização? Né? A expressão mais bem acabada da autonomização predatória. Então, no caso brasileiro, o que nós temos é excesso de autonomia e baixa governabilidade. Aqui fica todo mundo brincando de coleguinha. Quando onça no quintal. Só que a oncinha cresce e vai comer teu braço. Aqui você fica dando caraminguá sindical, achando que polícia é trabalhador, no sentido estrito do termo. Não é trabalhador, é um servidor público militar. É diferente, é outro ethos, tá certo? Outro modo de agir. Agora é classe popular, tá certo? Vem todo mundo de baixo. E não tem essa unidade toda, não. Essa capacidade, é um sobrepoder dado ao Bolsonaro, entendeu? Que para ele fazer isso, ele tem que ter capacidade de ubiquidade, é mais que Santo Antônio. Você está ungindo o sujeito, entendeu? Ele já é uma santíssima trindade bolsonarista. Senhor da guerra, mercador da proteção, profeta do caos. Né? Mas aqui a gente adora desviar da questão central. Aqui a gente dizia, por exemplo, que a pauta de costumes era cortina de fumaça. E não eu fico chocado com esse tipo de raciocínio. Você sabe por quê? Porque o lugar onde você pode dividir a sociedade, você pode fazer nós brigarmos conosco mesmo, se chama costumes. Esse é o lugar da produção do consenso político, de um pacto sociopolítico, de modo que minoria, né, que a gente produz interesse comum. Né, porque maioria é só um efeito matemático, ela não existe palpável, ninguém é maioria. Tá certo? Ele é um efeito no tempo matemático de uma contagem. Agora, ninguém tem voto cativo, não. Qual é a taxa de transferência de voto de um youtuber famoso, de um youtuber policial, de um artista? Qual é a taxa de transferência? Alguém sabe dizer? Porque é baixa. Nenhum cidadão, né, ali, o mais simplório que a gente possa achar, o mais simples, né, ele quando escolhe alguém para votar, ele está votando num político, mesmo que seja um político de primeira viagem. Porque ele quer um produto político que seja entregue. Ele até acha que é legal votar junto com Chico Buarque, com Tostadinho de Chororó, com quem quer que seja, com o Felipe Neto. Pô, que legal, o meu YouTube está votando comigo, tá certo? Mas ele sabe que o Felipe Neto não vai entregar produto político concreto no bairro dele, tá certo? Ali na hora que ele precisa. Ele se sente mais, né, prestigiado com a presença de artistas, intelectuais e políticos, né, e outras categorias sociais, que evidentemente influenciam no resultado, mas não produzem esse voto todo, tá certo? Que a gente também acha, tem também uma alta importância aqui no Brasil. Você tem sempre que falar com os notáveis, tem a revista Caras para tudo. O governo agora, o candidato se reuniu com os intelectuais. Agora o candidato se reuniu com os artistas. Agora o povo. Aí o povo é uma massa informe. Entendeu? Todo mundo no cercado VIP. Entendeu? Governo de notáveis, para mim, é um governo de elitistas. Não, isso não quero. Eu sou uma intelectual, me reúno com políticos para colaborar, entendeu? Mas, antes de tudo, eu sou uma figura que sou professora defendendo a minha causa, a causa dos outros. Eu não estou desmerecendo essas estratégias. Eu estou dizendo que o modo delas ingressarem na narrativa, entendeu? Parece que tem um acordo aqui, que agora é ir para fora e vomitar 5 ou 4 coisas de impacto, entendeu? Que o resto da população vem. Não é assim. Então, esse é o mundo em que a gente infantiliza o eleitor, em que a gente, né, despolitiza o eleitor, chama o eleitor de eleitor, que não tem sexo, não tem gênero, não tem cor, não tem orientação sexual, não tem endereço espacial, é o eleitor, né? Tá certo? Né? Por acaso, nós somos planta aéreas? Por acaso eu estou conversando com você, para que eu vou largar meu sexo, meu gênero, minha cor, minha origem social, ali no quarto, e vou voltar neutra, universal aqui para conversar com vocês. Sinto muito, né, gente? Então a gente está acostumando a pasteurizar a vida social, a vida política, entendeu? E isso atende a interesses. Então, assim como a insegurança, porque a insegurança, né, ela multiplica o medo,
ela multiplica o temor, ela encurta o tempo social, ela encurta o espaço social, ela multiplica o confinamento, o insulamento, o distanciamento numa sociedade que é desigual e precarizada. Isso faz com que farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso implode com solidariedade, cooperação e empatia diante do outro, correto? E introduz o individualismo possessivo e egoísta, né? E mais, o medo do outro. Você começa a achar, já que tem um diabo no governo, você começa a ver demônio em cada esquina, tá certo? Né? E aí é óbvio, né, que você cria um cercado cada vez mais encolhido, né, que não cabe mais ninguém, a não ser você e alguns dos seus, numa lógica defensiva, né, uma lógica, por sua vez, violenta, tá? Que sabota a coesão social, capacidade de resistência e de mobilização. O medo é muito desagradável, porque ele não é agregador, sabe? Né? E ele ainda possibilita golpes. Né? Então, a gente tem que olhar para isso com um pouco mais. Eu não estou dizendo que não vai acontecer nada, não. Eu estou dizendo o seguinte, que tem uma curva de responsabilização aqui. Vai ter barraco? Estão antecipando? Então me dá o card. Eu quero o link do evento. Eu não tenho roupa para ditadura e para golpe, mas eu tenho para resistência. Me dá aí o link. Cadê o card? Todo mundo fala disso, mas ninguém entendeu. É remoto o negócio da revolução aí, da ditadura? Como é que é? Como é que você pode achar que tem controle da informação? Essa é a primeira dimensão para você dar um golpe básico. É você controlar a informação, exercer censura plena para maximizar as forças morais. Como é que você faz isso na internet com um bando de hacker, todo mundo? Produtor de conhecimento aqui com WhatsApp. Pelo amor de Deus, o mundo é outro. Nem precisou no caso da Dilma. Tá certo? Aliás, é um golpe policial jurídico, previsível. Político previsível, como eu cansei de avisar. A autarquia sem tutela vai receber um golpe. Entendeu? Estou avisando aqui dos níveis de autonomização. Aí você tenta apertar o parafuso para a DPF, né, das favelas, que reduziu a letalidade, todo mundo grita, está rolando uma ingerência aqui comigo, está rolando uma ingerência, estou trabalhando aqui na ingerência. Gente, tá certo? Vai olhar para a história, não acabei de dizer aqui que quem dura mais no cargo é o superintendente da Polícia Federal, alguém se deu o trabalho de ir lá no Wikipedia. Tá certo? Não precisa nem fazer estudo aprofundado. É responsabilização, né, nesse caso. É responsabilização. E aqui, de novo, o sujeito, quando ele não quer lidar com o assunto, ele diz assim, vou trabalhar com inteligência. Inteligência é um trabalho discreto de polícia praticamente invisível, sabe? Você não tem como inaugurar. Então, você não tem como, o cidadão não enxerga. Você não anuncia, né? Você manipula esse conteúdo. Tá? Quando você vê que o sujeito está blefando, ele começa a dizer que vai trabalhar muito com inteligência. Porque inteligência é outra coisa diferente desse discurso que está aí. Outra que é um problema de gestão. É um problema de gestão. Ou seja, está fugindo da governabilidade, do exercício de governo e transformando polícia, organizações de larga escala em Casa Bahia, entendeu? Né? Em locador, em agência locadora de automóvel, assim, não dá. Tá certo? A Polícia de São Paulo tem 100 mil fulanos, correto? Junto com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro tem 46 mil. Isso é maior do que o tamanho de bombeiro. A minha universidade tem 60 mil pessoas, 66 mil pessoas. Isso é uma organização complexa. De onde vocês acham que gritou aqui em cima não vai ter boi na linha e chega embaixo igual? Tá certo? Né? Então, essa leitura mínima do mundo, todo mundo está ali robótico, é robô, é gado, entendeu? É uma infantilização do eleitor, é uma despolitização. Eu não chamo ninguém de gado, sabia? Nem de isentão. Não chamo de gado nem de robô. Você sabe por quê? Porque gado não pensa. A categoria gado é uma criatura que não pensa. Robô também não. Minion também não, que vem do inglês, sujeito desorganizado, uma pessoa incapaz de juntar Lé com Cré. Essa é a origem do minion, da palavra minion, de uma corruptela, tá certo? Eu estou dizendo que nenhuma dessas pessoas sabe votar. Então, isso quer dizer que a régua é minha. Quem pôs a régua no lugar certo sou eu, tá certo? Não? Olha bem, então a verdade tem dono. Estou na minha razão, estou na minha verdade, não é mesmo? Tem o lado do bem da verdade. Né? E eu destituo o outro de responsabilidade pelo seu voto. Estou pouco me importando, meu filho, o voto não é sedentário, não. O sujeito votou na Maria hoje, vota no José amanhã. Tá certo? Tem negócio de pobre de direita e de esquerda, tem pobre que faz conta para sobreviver, dando saltos mortais de uma casa para frente, outra 20 para trás, com a pandemia e um pandemônio de operações na cabeça dele. Né? Um tiro, porrada e bomba, cuja razão de ser publicitário. Tiro, porrada e bomba não produz controle sobre território e população, não gera efeito repressivo para além do imediato, porque não há estoque de repressão, porque o que amplia o efeito repressivo de polícia são as outras dimensões de ação de segurança pública. Portanto, é burro, gera escassez de policiamento, né? Sabota a capacidade e a cobertura ostensiva da polícia, a pronta resposta do 190, e por isso só vira circo. Polícia ostenta
interpretação. Polícia de espetáculo, para atender interesses eleitorais. E por que tem essas operações produzidas o tempo inteiro? Correto? Para tirar a polícia do bem das ruas. Porque você não tem como sustentar. Para pôr 200 na rua, tá, Cláudio? Eu preciso de 800 disponíveis, tá? Eu tenho que pensar. 3 turnos, polícia 24 horas. Tem que pensar folga, escala. Lembra que eu falei aqui? Escala, folga, férias, licenciamento médico. Isso é uma organização. Não é trivial, né? Isso não é bando armado, tá certo? Isso não é um bando armado, tá? Então, essas coisas que as pessoas precisam cair na real, os desafios têm. Essa politização e partidarização foi construída de dentro, né, pelos governantes, sim, são corresponsáveis, sim, tá certo? O MP não desenha até hoje ferramentas de controle, né, porque isso dá trabalho, né, dá trabalho, quer dizer, vai obrigar uma rotina, você vai ter que criar promotorias de controle externo, sabe? Não é grupo especial, força tática, não, né, que é só dessa maneira, rotinizando, que o promotor tem autonomia para ferir, senão ele vai lá e pega a ponta do iceberg, só a papeleira, ele não vê o processo decisório. Se você não controla o processo decisório em polícia, você não controla nada. Se você não controla o uso da força, você não controla nada. Você é um animador de auditório, um ventríloco, um biruta de posto de gasolina, como eu tenho dito. Tá certo? Né? E é isso que as pessoas fazem aqui, ficam dando agradinhos corporativistas, achando, olha, eu acabei de dar mais um caraminguá para a polícia, agora eles vão comer o partido. Ai, que legal, eles vão gostar de mim. Você dá onde isso? Primeira instância de lealdade de Estado é assim mesmo, correto? Em qualquer lugar, é para isso mesmo que tem que ser. Tá certo? Né? Então, me assusta profundamente a ignorância ilustrada, o achismo de ocasião, preconceitos, uma destituição, um desrespeito ao eleitor, entendeu? Eu não estou interessado no sujeito em quem ele votou, eu não estou interessado no arrependimento dele também, não, ele tem que ter responsabilização pelo voto dele. Votou hoje, votou mal, discordou, não está ruim a política para você, briga para mudar. Essa é a vida política. Agora, eu não vou quando a gente chama de robô, chama essas coisas, a gente infantiliza, a gente tutela o outro. A gente acabou de matar a política, tá certo? E o que a gente gosta? De uma justiça emoticon, de uma justiça plebiscitária, correto? De uma justiça assembleísta, a moda Big Brother, não é mesmo? Paredão. Não é por isso que a gente gosta de vazamentos. Olha a verdade inquisitorial, né, operando contra o outro. Vazamentos, arrependimentos públicos, rituais cristãos de humilhação coletiva, tá certo? Porque a verdade já tem dono. Tem cor, tem classe, tem renda, tem gênero. Tá? Tem orientação sexual, e a gente já sabe qual. Né? Tá certo? Então, é isso que as pessoas precisam ter clareza. A segurança pública não se improvisa. A segurança pública é circulação de ideias, circulação de valores contraditórios, diversos. É circulação de bens, serviços e pessoas translocal em sociedades de larga escala com Estado e mercado. O resto é panóptico, bocota. Eu posso pôr uma câmera da casa e vídeo aqui porque eu estou estática, parada. Tá certo? Então, segurança pública é mobilidade socioespacial. Como é que eu meço segurança pública? Pelos deslocamentos, pela circulação de mercadorias, bens, serviços, pessoas, riquezas. É assim que eu meço o efeito segurança. Tá? Por isso é que essas operações paralisam 400 mil pessoas, dependendo da operação, como foi do Jacarezinho, sabota a distribuição da riqueza, não deixa chegar a logística nenhuma, a pessoa não chega no trabalho, ela tem que dar desculpa, dizer para o patrão que ela está parada no meio do tiroteio, quase morrendo para falar no celular, o patrão demite, porque ninguém aguenta um funcionário que nunca chega, porque ele está sempre parado, porque o ônibus quebrou, porque tem uma operação policial, porque tem um tiroteio. Tá certo? Então, o medo, o aparelhamento do medo vai encurtando. A vida não pode esperar. O sujeito que vem da periferia, ele não pode esperar o governo bom, democrático, para fintechs, legalzinho, chegar. É hoje que ele quer o ônibus, é hoje que a passagem dele, ele não pode perder, é hoje que ele não pode perder o celular, porque esse celular é para o filho também estudar, remoto, tá certo? Ele não pode ter a casa dele estourada, né, porque ele ainda não pagou a geladeira que está toda furada na Casa Bahia. Tá certo? Ele vai sofrendo esculacho da hora que ele sai de casa até onde ele chega, todo mundo da carteirada destitui ele, porque aqui cidadania é um programa de milhagem. Tu tem que melhorar para ter melhoria, tá certo? Você transforma a periferia, os periféricos em mico-leão dourado dos seus programas. Olha aqui, podia estar matando, está roubando, mas foi para Nova York com uma roupa de grife. Afinal de contas, desfilar em Nova York muda o quê no status quo dessa pessoa? Vai continuar precarizado de ONG, vulnerável de Estado, mico-leão dourado de programa social que não garante universalidade da educação, acesso a outros capitais. Quem anda com dinheiro no bolso e documento é pobre, que não tem capital cultural e nem simbólico. Tá certo? Então, que dá passabilidade pelo mundo.
Né? Então, é isso que a gente tem que entender, que a gente está reproduzindo tutelas, discursos liberais e autoritários, estimulando o medo, sentir medo é legítimo. Agora, fazer narrativa de medo, potencializar medo, retumbar o medo é regime do medo, práticas de exceção. Correto? Falar pelo discurso da guerra, tá certo? O que é mesmo que as pessoas estão fazendo? Falando de um mundo que não existe, de um mundo de unicórnio, não tem guerra. Tá certo? Tem tiro, porrada e bomba construído pontualmente. Tá certo? Aqui e acolá, porque enquanto está rolando tiroteio aqui, eu estou aqui com você, falando numa boa na minha casa, na Zona Sul. Tá certo? E eu não estou com problema nenhum de ônibus, a luz não apagou, não tem tiroteio aqui no meu transformador. Tá certo? Então, a gente fica instrumentalizando o medo. Quando a gente instrumentaliza o medo e reproduz e vocaliza, a gente está produzindo exceções, maximizando o poder de polícia, reiterando essa autonomização predatória, certo? Que existe e que foi construída intencionalmente. Não tem incompetência, não é incapacidade, não é ignorância da universidade, não é a má-fé dos policiais. A maioria dos policiais militares são zumbis de patrulhamento, mortos-vivos de patrulhamento. Entendeu? São mercadorias políticas, sendo vendidas na esquina e a vida deles é barata, porque cada morte de policial é um maravilhoso palanque eleitoral para discursos catárticos. Porque quando você encolhe o tempo social e o espaço social, Sociologia 1, disciplina Sociologia 1, você suprime as dimensões de mediação. Quando você suprime as mediações, só sobra uma relação autoritária, porque é imediata. Né? Tudo que é imediato, sem mediação, é impositivo. É produção de sujeição, é tirania. Tá certo? Então, as autoridades peito de pombo no Brasil, que fazem cara feia, peito de pombo e não soco na mesa, é um estilo. Né? É um estilo de persuasão sobre os outros. Né? A gente tem que acreditar em a democracia com a coite. Ai, meus direitos, entendeu? Né? Quando a insegurança é a síntese de todos os medos. Tá? Quando a gente fica refém da insegurança como projeto de poder, a gente não percebe que foi tirado um direito trabalhista, um direito civil, um direito social, que nós somos precarizados, nos tornamos empresários do nosso próprio miserê, uberizados nos nossos vínculos sociais, nas nossas redes. Tá? Então, esse medo, ele nos confina. Tá? E é isso é que é grave. Né? Então, vai ter problemas? Vai ter problema, vai ter lá uns enfrentamentos, vai ter meia dúzia de malucos. Ah, Jaqueline, mas o Fórum Brasileiro disse que tem 12% de policiais que aderiram a um discurso radical na pesquisa. Sim, são 120 mil em todo o país, se a gente for fazer a conta. Isso quer dizer que em São Paulo, a rigor, tem 3 mil em todo o estado, distribuído por escala, alguns licenciados, alguns já fora. Polícia. Se você juntar 50 para ir numa manifestação, é muito. Vamos fazer conta, gente. Esse é um dado interessante. Então, 12%. Não tem gente suficiente para toda essa confusão. Né? Tá, 10%, 60 e poucos, dividido dá 130. A polícia de São Paulo, vamos dizer que ela tem 100 mil, vamos inchar. Correto? Então, ela responde por X% desse pessoal. Distribui-se pelo Estado. A capacidade de mobilidade... gente, pelo amor de Deus, com tudo isso, o sujeito é operário. Entendeu? A maior parte da polícia é operária. Eu não estou defendendo, acusando a polícia. Eu estou dizendo que essa leitura preconceituosa, essa mentalidade do Estado contra a sociedade, o Estado é ruim, feio, bobo e mora longe, entendeu? Não se dá só pelo lado da direita, não, também se dá pelos progressistas. O Estado é feio, bobo, mora longe, quer tirar tudo de mim. O mercado é horroroso, quer me engolir. Só sobra um governo bom, entendeu? Do próximo Messias que chegar. Mas vai continuar sendo um Messias. Não no sentido de um Messias do mal. Não, anticristo brincando. Mas um alter ego. Por isso que aqui no Brasil, exercer poder é ser do mal. Como é que você mostra que você é poderoso? Humilhando o outro, correto? Infringindo dor. Né? É um modo de exercício de autoridade, que tem prazo de validade, tudo remédio vencido. Todo um bando de gente com remédio vencido. Tá certo? Né? Então, porque não tem, né? Um dia cai. As pessoas têm que se lembrar que não vai durar, entendeu? É horroroso, a gente tem que repor os tijolos que foram tirados, né? Mas não dá para brincar de besta. Não dá para ficar brincando de besta. Todo mundo cantou de galo. O geleca de academia gritou, eu faço e aconteço. Primeiro que ele, como policial, era uma porcaria, teve uma carreira policial curta, se elegeu deputado no discurso do medo. Parte do que ele encena com os músculos é uma coreografia de As Panteras, porque não é o trabalho real de polícia operacional, nem tático, nem individual. Submeto ele a um Enem. Está preso, pelo jeito, né? Submeto ele a um Enem de polícia. Vamos ver se passa no teste das alternativas táticas de ação, como corpo tático, tomada de decisão individual. Eu submeto, posso fazer uma prova aqui agora. Cata com um livro de operações policiais. Meu filho, vamos lá. Enem aqui de polícia. Tá certo? O outro lá canta de galo,
né, desafinado, que já não é mais sertanejo, um realejo da última, entendeu? Bastou o STF fazer sabe, fazer pequeno de novo. Todo mundo pede desculpa. Entendeu? Então, aqui eu termino essa minha falação sem fim, não te deixei perguntar nada, dizendo que aqui a música é Você me deixou mal acostumado, que é a música do Araqueto. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Tá? Então, as soluções têm sim, e não é oprimindo o policial, não é destituindo o direito. É lembrando essa caneta, que, aliás, os policiais lembram. Quando a PM de São Paulo publicou aquela portaria dizendo estão proibidos de, ela só lembrou que já está no RDPM, só para a imprensa ir lá e pegar a isca. Isso já está ali, todo policial está cansado. Se tem uma coisa que o policial conhece no Brasil, é a punição. A motivação para trabalhar é a punição. Na polícia nada se cria, tudo se copia. Posso citar aqui um conjunto de ditados populares dito pelos PMs de ponta. Correto? Vai ter uns malucos para lá correndo, não sei o quê. Também tem uns engenheiros para lá correndo. Também tem uns cientistas sociais alucinados, achando que eu tenho... Não, tudo tem. Né? É óbvio que tem gente armada, só que quando você vai usar a arma do Estado para fins particulares, você acaba de responder por mais crimes, sabe? Tem um probleminha aí. Né? Tem probleminha. E aqui, professora, não vai acontecer igual aconteceu lá no Salão Oval? Gente, aquilo era excursão vagabunda de CVC. O sujeito não organizou a cena para fazer a foto. O sujeito entra na Casa Branca, entra no Capitólio, cada um fazendo uma coisa, todo mundo assim, procurando o que fazer, entendeu? Não tem articulação, a pessoa chega ali, porque foi jogada de ônibus. Ali dentro, faz o que agora? Faz o quê? Derruba o Congresso, quebra uma estátua, faz o quê? Sai dali fazendo o quê? Um monte de gente da melhor idade, a pessoa tem que envelhecer com dignidade, entendeu? Tem que envelhecer, porque existe um estatuto do idoso. Entendeu? Eu sei que há sofrimentos psíquicos para todos nós, eu também estou envelhecendo. Sou uma senhora em conflito com achismos ilustrados, entendeu? E de ocasião. Esses modismos que tem por aí. Eu não improviso com a espada, sabe? Porque corta. Eu não improviso com coisas que cortam e ferem. Não faço discursos desvairados e emancipados da realidade para agradar A, B, C ou D. Né? Agora, essa caneta aqui contribuiu para desenhar quase todos os programas de segurança pública do país, tanto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como em outros estados, como em âmbito nacional. Posso fazer uma lista aqui, um obituário de coisas, que, aliás, nem são obituários, que elas existem. Matriz curricular, estrutura de inteligência nacional, Sistema Nacional de Dados, Força Nacional de Segurança, Corregedoria Geral Unificada, ferramentas da doutrina do uso da força, procedimentos operacionais, públicos e publicados, né, para que a sociedade saiba onde começa e termina o poder de polícia. Vamos brincar sério? Né? Ou vamos ficar... Né? Você vai que eu vou, deixa que eu deixo, aí ninguém chuta. A impressão que eu tenho é que o discurso é uma dancinha de seri, sabe? Fica todo mundo dançando pro lado assim, saindo do enquadramento. Tá certo? Ninguém caminha para... E repetem mantras. Negacionismo, unificação de polícia, entendeu? Não é assim, não. Você vai juntar, você vai tornar o seu vigia mais forte que você. Não leu Maquiavel, não? Esqueceu de Hobbes? Esqueceu de como é que foram essa forma de polícia? Mas você vai ter 120 mil fulanos? Qual é o seu desenho de gestão? Qual a sua capacidade de governabilidade? Gerar monopólio em território? A primeira coisa, coisas que a pessoa precisa aprender. Vou fazer a reforma antes que um aventureiro fale bobagem no palanque eleitoral. Comando civil sobre as espadas. Porque vai ter sempre uns alucinados, oportunistas, corporativistas, querendo chantagear o parlamento, chantagear governos eleitos, silenciar o executivo, acuar a sociedade. Mas sempre. Então, a gente aprendeu com democracia, que é comando civil. Não, aqui no Rio acabou-se com a Secretaria de Segurança. Não, o governador é um rifado. Ele não sabe. Então, eu estou avisando, igual eu avisei para o Pitch. Meu filho, tu não manda nada. Tá certo? É bom você ficar de ventríloco, minha manhã me manda para lá, para cá, mas mandar mesmo tu não manda. Tá certo? Porque se você não manda na segurança, você não manda no resto. E você é vítima de chantagens. Né? Os atores da lei e da ordem podem produzir todo tipo de algemas, né? Desde vazamentos, desde tiro solto por aí, cria uma operação espetaculosa, uma chacina, tudo é possível. E não só aqui, também foi em Chicago, também foi na New Scotland Yard, também foi em muito lugar. Tá? Então é preciso que a gente tenha essa clareza, a gente tem que ter claro, tá certo? Né? Você não pode ser isso, você vai unificar como? Você não pode ter monopólio. Então, comando civil, você não pode ter monopólio de polícia sobre território, porque você não tem check and balance. Se ela resolver fazer greve, sitiar um governante, vai ficar essa palhaçada que a gente ouve aí. Né? Esses blefes. Todo mundo blefando. Eu vou que tu vai. Aí você dá o primeiro grito. Eu acho que se eu falar 5.000 palavras na frente do Bolsonaro, ele tem um problema.
Eu penso ele no volume de palavras por minuto com nexo. Como professora, eu não recuso ninguém, ensino ele a ter uma boa resposta. Muito bom. Então, isso, comando civil, quebra de monopólio. Por isso que os Estados Unidos tem mais de 20, 30 mil polícias, devia guerra civil de verdade. Ninguém é bobo, não, um país federativo. Tá certo? Ninguém é trouxa. Tá? Você tem que controlar o potencial de autonomização e a discricionalidade policial. Tá certo? Todas essas coisas aqui são administrativas, tá? Procedimentais do nível do executivo. Não existe polícia democrática só sob o comando do judiciário, sabiam disso? Porque o judiciário só pode controlar o depois que rolou, e não o antes e o durante, sabe? Então, a fantasia de inamovibilidade dessa gente é para atender, a unificação não é para atender a segurança pública e controlar a ação da polícia, separando o dedinho nervoso do dedo profissional de polícia. É para poder unificar a carreira e ganhar mais dinheiro à luz de defensores e promotores públicos. Portanto, nada mais é do que um discurso corporativo. E mais, a unificação era defendida pela PM, pelos PMs de 1987 nos anais da Constituição, porque era quem tinha estrutura para assimilar a civil, porque não tinha concurso público para delegado, nada disso no interior do Brasil. Tá certo? Aí o sujeito fica defendendo um discurso de não tem problema nenhum, mas saiba de onde ele saiu e saiba como fazer. São 34 anos ouvindo essa bobagem que a pessoa não consegue desenhar um plano dela de unificação para desconcentrar poder, descentralizar poder, evitar monopólio em território, tudo que dá golpe. Tudo sim que realmente chantageia. Não precisa dar golpe com a polícia na rua tirando, não. É só você algemar governante do seu gabinete, chantageando, produzir provas, testemunhos, vazamentos, falsas delações. São coisas absolutamente fáceis de produzir, desde a época de Robin Hood. Tá certo? Então, para mim, o que eu posso dizer, né, é alertar a população, né, de que problemas teremos, mas a canetinha do governador, se funcionar, tá certo? Né, a responsabilidade do presidente do Senado, do Congresso, de um STF, do Parlamento estadual, tudo isso está aí à mão. A começar pelo governador. Se ninguém fizer nada, ele sozinho, entendeu? Já dá uma esfriada aí, né? Ainda sai bem ao voto. É quem vai ganhar. Tá certo? Você não enfrenta a estrutura do Estado, nenhum funcionário, nem armado. Cansa, querido. Cansa o dedinho, sabe? Então, temos que abandonar a teoria do Capitão Nascimento, que a culpa é do sistema, a culpa é abstrata, então ninguém se responsabiliza, que aí eu vejo progressista falando como se fosse Capitão Nascimento, né? Que culpar o sistema é abstração. Né? E partimos para a real. Vai ter perigo? Sim. Pode ter embate? Sim. Qual o problema da polarização? É bom que ela seja explícita. É bom que ela seja explicitada. As soluções não precisam ser violentas nem o embate. Se são, é porque nós instrumentalizamos ela assim. E se o Bolsonaro se beneficia, é porque isso já existia antes dele. Ele não tem a menor capacidade de ter criado isso. Correto? Tá? E nem tem poder. Tanto é que bastou dar uns gritas lá na Bahia, no Ceará, e os deputadozinhos aí, os garnizés, né, que se acham com dor e ave de rapina, ficou todo mundo fazendo piu-piu-piu. Foi todo mundo retirar coisinhas das suas redes sociais, porque estava incitando um motim. Sabe? E é crime, né? Crime de responsabilidade, mesmo com deputado federal, filho de presidente, para deputada trabalhada no desvairio, não é mesmo? Né? Então, é só perceber que a caneta do STF tem tinta, né? Que a caneta do Congresso também tem. E que age, né? Né? E que age. É só isso. Usar, governar. O sujeito não quer ter poder? Ele não é governante? Tá certo? Acho que começaram a fazer isso agora, né? Daí o Bolsonaro está estrelando, né? Porque começaram a não, aí fica dando margem, entendeu? Fica dando papo para maluco. É igual o sujeito que diz assim, né? Teve uma manifestação, vamos nós, as manifestações desde 2013 viraram um barraco só. Aí você elege o governador. Qual é a sua preocupação? A doutrina. Eu dei aula. Não, dei uma conferência. Polícia Militar de São Paulo. Conferência sobre o policiamento de protesto. Existe doutrina, existe teoria, existe prática. Fui chamada, acho que eu era a única brasileira, o resto era tudo em inglês. Falando lá para os milhares de policiais de São Paulo. Não tenho vergonha de falar para a polícia, eu sou professora de polícia. Não estou aqui falando mal nem bem de polícia. Eu aposto na institucionalidade da polícia para não ficar refém de bandos armados e de clientelas. Polícia é uma ferramenta democrática e republicana. Agora, para isso, nós temos que parar com dois vícios, né, de arrogância elitista que eu vejo os políticos fazendo por aí. É o espírito republicano. Falta espírito republicano no oponente. Falta vontade política. Porque, sabe, espírito republicano não aparece nem em santo espírito. Tá? Espírito republicano é um atributo individual, percebe? Porque o espírito você tem um, eu tenho outro.
Não dá para eu e você partilharmos o mesmo espírito. Então, é individual, personológico, sabe? A vontade também. Vontade é uma coisa que dá e passa. Quando você fala espírito republicano e vontade política, você matou a política pública, você desidratou o Estado, né? E acha que é o outro que fica no camilismo. Né? Então, se você sabe que vai ter manifestação, né? As manifestações saem do controle. Né? Você sabe que vai ter um fulano ali cansado, puto da vida, que está dobrando escala de trabalho na polícia. Ele é chamado para dobrar a escala, quando tem que ser. Está cansado, não tem comida, não tem ração chegando para ele, né? Ali, ele tem que acabar aquela manifestação antes. Quer dizer, a perspectiva de acidentes, incidentes de trabalho é alta, sobretudo porque não há uma doutrina de uso da força para protestos e eventos de larga escala, sabe? Até porque não tem uma doutrina de uso potencial e concreto da Força Nacional que oriente o treinamento tático, a escolha dos armamentos no Brasil. É uma vergonha. Nós aderimos aos protocolos da ONU e, como eu tenho insistido nos últimos 20 e tantos anos, não transformamos em normatividade doméstica exatamente para isso, para ser cada cabeça uma sentença. Você entendeu como é? E aí você põe a conta no policial. Está doido, é despreparo. O problema é o despreparo. Mas ninguém merece esse discurso, não é mesmo? Né? Então, né? E aí, o que acontece? Só fechando isso, que é importante, eu sei que isso não vai entrar, mas para você, isso não vai entrar no seu programa, que a gente já está aqui horas, né? Eu já perdi meus outros compromissos de trabalho. É dizer o seguinte, você tem um cenário de manifestações que pessoa perde o olho, tá certo? Com bala de borracha. Bala de borracha não é para tirar aqui, mas como a estatura brasileira é baixa, claro, o sujeito não põe ela aqui. Para poder, põe aqui. Então, vai pegar em áreas vitais. Não pode, porque o armamento menos letal não é tão letal quanto letal, dependendo dos seus modos táticos de emprego. Então, a moral da história, olha bem o nível de treinamento. Qual o padrão tático? Nenhum. Tá certo? Ninguém passa nesse teste. E aí, você sabe que podem acontecer incidentes, provocações, infiltrados, um conjunto de erros que já aprendemos desde 1980 e poucos, na reunião lá em Seattle, tá certo? Né, dos donos da economia, que deu ruim, que foi quando surgiram os black blocs. A gente acha que aconteceu ontem, entendeu? Foi a novela da Globo que inventou. Né? E aí, você já sabe tudo isso. Você já assistiu a jornada de 2013. Você é governador. Aí o sujeito fala, vai ter uma manifestação amanhã. E aí, seu doutor governador? Não sei. Você não quer saber qual é o plano. Você não quer saber o que o Corpo de Bombeiros vai fazer, você tem que ter presteza de socorro. Você não quer saber como a prefeitura vai desviar o trânsito, porque uma passeata não impede que a vida siga, sabe? Que a vida siga e todo mundo faça o que... Né? Você não quer saber. Entregue pronto, vai lá e resolva. Olha como é que é dada a missão de boca. Até o jogo do bicho é escrito, sabe? Por que você não escreveu a sua missão? Você não quer ser responsabilizado por ela. Tá? E aí você não quer saber. Você não tem curiosidade? Você é o comandante, você não quer ver o plano? Aqui, ó. Eu sempre pedi um mapa aos policiais, eu era coordenador de Estado. Aqui é ruim, hein? Eu quero ver a distribuição tática, eu quero ver isso. Cadê a presteza de socorro, uma ambulância? Desvio de rua, quais são as rotas de fuga, para não ter efeito boiada. Não posso sair pondo cavalinho em certos lugares, não posso jogar bomba de gás lacrimogêneo, né, perto de hospital ou de lugar. Tem um conjunto de coisas, são procedures, protocolos. Você não quer saber. Certo? Se você não deu missão, alguém deu. E você vai continuar sendo o comandante em chefe. Dizer que você não deu missão nenhuma é pior do que ter dado uma missão ruim, de boca. Tá certo? Então, claro que você vai gerar... Você abdicou da sua autoridade. Né? Abdicou do exercício da sua autoridade e você diz, eu não dei missão, vou demitir todo mundo. Cara, é óbvio para demitir, mas continua sendo responsável. A polícia, como eu tenho insistido em artigos de opinião e tudo mais, é a política em armas. Quando um policial atira com armamento menos letal, todo mundo está atirando com ele. Primeiro vem o governador, depois os eleitores, tá certo? Todo o sistema MP, todo mundo, por último nós, os eleitores, que autorizamos um poder de polícia desde agravo, que ninguém conhece os procedimentos operacionais intencionalmente, o polícia laser que é um segredo, correto? Não reflete as regras do cidadãos intencionalmente, tá? Então não dá, não tem como. Por isso que eu cobrei dos governadores, a matéria que estão na Folha é isso, os governadores, a PM, o desgoverno já vem sendo construído, entendeu? Por isso o sujeito pode subir no auditório e brincar de cantor. Porque o que o Bolsonaro fez é karaokê desafinado. O que essa gente está fazendo é karaokê de mau gosto. Entendeu? Tudo karaokê, não sabe cantar ao vivo. Entendeu? Tudo karaokê. Né? É karaokê cantando música errada, letra errada. É isso, é karaokê político de mau gosto. Tá certo? Me assusta ver, né, o tipo de indigência política e moral a que nos encontramos, né? Só multiplica a ameaça da sociedade.
Né? Eu não quero líderes políticos que só choram comigo diante da tragédia. Eu quero que meus líderes políticos, né, estejam ao meu lado, chorando comigo, me abraçando, mas eu não quero tarja preta, cortando o pulso comigo, porque medo, desesperada, eu já estou, porque perdi direitos. Eu quero que o meu líder político, além de chorar comigo, tenha empatia, tenha coragem política, à altura do cargo que tem, como representante, chefe de partido que quer, para pôr o dedo na ferida no lugar certo. Certo? É isso que a gente quer. E não é macheza, não é masculinidade tóxica, não. Tá? Não é Viagra, porque o sujeito não toma Pfizer, não é, mas toma Viagra, é da Pfizer, Viagra. Então, escolhe o que vai tomar. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, eu tenho que resolver esse problema. Não é verdade? Sim. Então, é isso que eu espero. Né? Eu não vou ficar incensando discursos que multiplicam o medo da população. A gente já está vulnerável. É para ter receio? Sim. É para ter preocupação? Sim, pelo desgoverno. Entendeu? Por ingovernabilidades, por incapacidades construídas, por intenções, porque produz fato político. Tá certo? Como eu te falei, matar policial morrer é palanque eleitoral. Aqui, mais um homem, mais um herói morreu. Só que você fez uma operação para matá-lo. Tiro amigo, sabe? Tudo que você fez uma lambança, né? Para não perder viagem, você matou alguns, entendeu? Qual é? Tá certo? Vamos levar a sério, não se improvisa com segurança pública, não, porque não se improvisa com saúde pública. Né? Não pode se improvisar com aquilo que custa a vida das pessoas, com aquilo que custa a liberdade das pessoas. Tá certo? E é esse tipo de postura, né, de dignidade política que se espera. Né? É um bom conservador vai fazer um plano conservador. Eu vou comparar com o meu, que é progressista. Né? Um bom liberal vai fazer um plano liberal. Eu vou comparar com o meu, que é progressista. Mas aqui tudo é de boca. Entendeu? Tudo é de boca. Né? Até o jogo do bicho é mais institucionalizado do que o exercício do poder de polícia, que é o principal poder que uma sociedade delega, uma sociedade livre, plural, delega ao governo, ao Estado para administrar em seu nome. Polícia é poder delegado de polícia. Então, uma vergonha, né? Que nessa hora fica todo mundo mudo. Entendeu? Todo mundo vai lá chorar junto na chacina. Chacina é uma reestreia, é uma rebobinagem, é série, trágica, dramática, que está se refazendo. Tá certo? Eu dei after daquelas pessoas. Tá? É difícil. Você sabia que morrer é mais caro do que viver no universo popular? Prova de vida para ter prova de morte. O sujeito perdeu a rima de família. Morrer dá uma despesa danada para alguém que não tem um tostão para poder limpar. Certo? Eu não posso naturalizar isso. Se gastar bilhões para matar gente, o discurso que se tem é discurso de palanque. Entendeu? Por isso que alguns ficaram chateados comigo quando eu disse que muitos discursos progressistas eram cloroquina. Negacionistas. Entendeu? Não querem trabalhar com evidência? Vamos buscar evidência histórica. Quer unificar? Vai ter que desconcentrar poder, descentralizar, quebrar a polícia em polícias metropolitanas municipais, que é para não ter monopólio, para que, diante de uma chantagem ao governo, do cerco ao palácio, essas palhaçadas que a gente está vendo por aí, eu te falei que é karaokê de mau gosto, tá certo? Cantado com fita cassete, né, que é coisa antiga, tá? Você tem a check and balance, né? 2 pesos, você não pode ficar refém. Não pode ter a sociedade rifada, o governo rifado, o judiciário acuado, o parlamento algemado, amordaçado. O que é isso? Por meia dúzia de gatos pingados. Entendeu? Só aqui, que o sujeito, né? Porque é um discurso que cola. Então, tem muita gente ganhando. Essa fatura, isso é uma fatura para muita gente. Tá? Tem dado notas promissórias boas. Tá? O caos também ajuda a quem diz que vai salvá-lo. Tá? Então, a gente tem que parar de antecipar a eleição, entendeu? De ficar, né? Tentando impor a terceira via, frente única, meia calça para os outros. Né? É porque é isso que está se fazendo. É isso que está se fazendo. Você está criando um caos nesse momento para dizer, olha, pelo amor de Deus, ô Lula, não dá para você ir para Paris, não. Entendeu? Hoje, o fato político mais importante do país, do ponto de vista simbólico, se chama uma foto com uma lua no fundo e um casal abraçado diante do mar. Quem diria? Isso é icônico. Isto é a foto mais importante. Você sabe por quê? Mostra não é só a musculosidade aos 70 anos de idade, não. Mostra felicidade, horizonte. Sabe, no fundo tem uma coisa chamada segurança, horizonte, excesso de futuro, abundância de futuro, saúde, felicidade, perspectiva. Tá? Muito bom. Nenhum publicitário pensou nisso, né? Como é bom ser feliz, como é bom estar junto e aglomerado com quem a gente ama, como é bom beijar na boca com álcool em gel. Tá? A gente precisa de autoestima. Certo? Alguém pensou nisso e ficou os mocós. Inventando.
Todo um bando de grito de chihuahua. Ah, pelo amor de Deus, um bando de piquinês, cachorro piquinês. Jaqueline, precisamos fechar aqui. Não, eu também, tenho que ir embora, desculpa. Eu fiquei aqui, fiz uma catarse com você de 2 horas e 10 minutos, mas tudo isso que eu disse, eu repeti em quase todos os programas, repetirei de novo. Né? Obrigado por essa oportunidade. Mas a ideia é desmontar esse discurso. Não precisa desligar, eu vou dar o fecho aqui, mas só para então fechar, quero te agradecer essa longa e muitíssimo interessante conversa, além de, em vários momentos, muito divertida, que você tem um senso de humor ótimo, e quero te agradecer realmente. Então, dito isso tudo, eu fecho esse episódio aqui do Fora da Política na Salvação. Convido que as pessoas assistam no YouTube, ouçam no podcast, visitem o blog do canal na Carta Capital. Até a próxima. É isso mesmo, Cláudio. Se o problema é político, a solução é política. Sem dúvida nenhuma. Política, de fato, não há solução. Há tiranias. Exato. Fora da Política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.